No princípio da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou gerações de homens e semideuses, juntamente com sacrifícios para Vishnu, e os abençoou dizendo: sejai felizes com este sacrifício, porque a sua execução vos proporcionará todas as coisas desejáveis. Sahajagya praja shristva purovacha prajapati anena prasavishyadvam eshavo istakamaduke. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 10. A criação material pelo Senhor das criaturas, Vishnu, é uma oportunidade oferecida às almas condicionadas de retornarem ao lar. Está vendo por que Deus criou a criação material? Por que Ele fez a criação material? Para dar uma chance a nós, almas condicionadas, de retornarem ao lar, à morada eterna, de volta para Deus. Muita gente se pergunta, né, por que Deus fez o mundo? Por que é assim? Por que é assado? As respostas estão todas no Bhagavad Gita, como ele é. Todas as entidades vivas dentro da criação material estão condicionadas pela natureza material por causa do esquecimento de sua relação com Deus, Krishna. Outra resposta, outra máxima, Bímola. Por que a gente está preso aqui? Tem muito mais detalhes, tem muitos ângulos. Como o Bhagavad Gita declara, os princípios védicos destinam a nos ajudar a compreender esta relação eterna. O Senhor Krishna diz que o propósito dos Vedas é compreendê-lo. Aquele professor Stahl não entendeu isso. O Gandhi também não entendeu isso, né, Bimala? Muita gente não entende o Bhagavad Gita. Por quê? Porque não tem um representante de Deus autorizado, qualificado e competente para ensinar todos os detalhes. O Senhor Krishna diz que o propósito dos Vedas é compreendê-lo. Nos hinos védicos está dito que Patim Vishwasyatmeshwaram. Portanto, o Senhor das entidades vivas é a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Também, no Śrīmad Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami descreve o Senhor Krishna como Pati, de várias maneiras. Prabhupada cita o verso, vou ler a explicação e a tradução. O Prajapati é o Senhor Vishnu, e ele é o Senhor de todas as criaturas vivas, todos os mundos e todas as belezas, e o protetor de todos. O Senhor Krishna criou este mundo material para as almas condicionadas aprenderem como executar sacrifícios para a satisfação de Vishnu, para que, enquanto estejam no mundo material, possam viver muito confortavelmente e sem ansiedades. Se fizer sacrifício para Deus, Vishnu. Agora, se fizer o que acha certo, o que acha bom, vai continuar quebrando a cara e sofrendo, vida após vida. E então, depois que este corpo material se acabar, elas poderão entrar no reino de Deus se levar uma vida de sacrifícios a Deus, Krishna ou Vishnu. Espera aí, agora vai. Este é o programa completo para a alma condicionada. Pela execução de sacrifício, as almas condicionadas tornam-se gradualmente conscientes de Deus, Krishna, e se tornam divinas em todos os aspectos, ou continua demoníaca, se não fizer o que Deus quer. Desta era de Kali, o canto e dança público de Hare Krishna é recomendado pelas escrituras védicas, e esse sistema transcendental foi introduzido pelo Senhor Krishna Chaitanya para a salvação de todos os homens nesta era. O sacrifício do canto e dança público de Hare Krishna, se casam bem,
O sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna e a consciência de Deus, Krishna, se casam bem. O Śrīmad Bhagavatam 11.5.32 menciona o seguinte, com referência especial ao sacrifício do canto e dança público de Hare Krishna. Sobre o Senhor Krishna em sua forma devocional como Krishna Chaitanya, tem esse verso, né, Bimala? Calma, peraí. Deixa eu printar aqui. Então, nesta era de Kali, a tradução do verso aqui, ó. Nesta era de Kali, as pessoas que são dotadas de inteligência suficiente adorarão através da execução do sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna ao Senhor, que está acompanhado por seus associados. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. É o Senhor Krishna em suas 5 expansões. Se tem gente que não consegue entender que Deus ao mesmo tempo é 3, imagina entender que Deus é ao mesmo tempo 5, 10, centenas, milhares, milhões, bilhões, apesar de ser um. Deus não é como o Chico Anísio, que só pode ter 250 personagens. Deus pode ter quantas personalidades quiser, quantas formas quiser, quantos corpos quiser e manter todos eles ao mesmo tempo. Mas o principal são essas aqui, ó, essas 5 expansões de Deus. Na verdade, essa expansão de Deus com mais 4 expansões é porque o Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Deus, Krishna, que voltou há 5.000 não, Bima. Aqui quase para virar. Você está vendo, você vai me confundir, hein? É o próprio Deus que voltou há 537 anos atrás neste mundo. É o Senhor Krishna Chaitanya, é o próprio Deus original, a forma original de Deus. Não, a forma original. Está vendo, Bima? Você está me confundindo. A pessoa original de Deus que voltou na forma do Senhor Krishna Chaitanya e mais 4 expansões suas. É o que Prabhupada está falando aqui, ó. As pessoas que são dotadas de inteligência suficiente adorarão através da execução do sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna ao Senhor Krishna, que está acompanhado por seus associados. Outros sacrifícios prescritos na literatura védica não são fáceis de executar nesta era de Kali Yuga, mas o sacrifício do canto e dança público de Hare Krishna é fácil e sublime para todos os propósitos, e todos podem executá-lo. Hare Krishna, até eu, Bimala, sozinho aqui, sozinho com você, né, e com todos os ouvintes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, Hare Krishna, e ferrou. Não aumenta não. Estava indo tão bem, Bimala, você toca o búzio aí, acaba com o sacrifício aí de canto e dança público de Hare Krishna. Tá louco, agora não é hora. Agora é hora de falar e não de fazer, tá bom? Não, já entendi, já parei. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui onde o Bhagavad Gita, saímos do Bhagavad Gita e voltamos a falar do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o livro básico, né? É a autoridade do movimento Hare Krishna. Que camelo, que não pode nem tomar. Nossa, hoje, hein? Já começou a dar bronca no começo do programa, Bimala, tá louco? O Bhagavad Gita aceita a existência dos semideuses. Os semideuses são descritos nos Vedas e não se pode negar sua existência.
mas não devemos compreendê-los nem adorá-los, de acordo com o método de Shankaracharya. A adoração a semideuses é rejeitada no Bhagavad Gita. O Gita 7.20 afirma claramente que aqueles cujas mentes são corrompidas por desejos materiais rendem-se aos semideuses e seguem as regras e regulações particulares de adoração conforme a própria natureza deles. É não adorar semideus nenhum, nós temos que adorar Deus, unicamente Deus, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. É a única pessoa que não tem a tendência a cair. Até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão. Então não se iluda com Shiva, né? Tá cheio de gente iludida com Shiva aí. Até Shiva está sujeito à ilusão. Até Shiva e Brahma, né? Os mais poderosos, os semideuses mais poderosos do universo estão sujeitos à ilusão. Por isso adore Krishna e não faça confusão. Isto também é explicado mais detalhadamente no Bhagavad Gita 7.23. Homens de pouca inteligência adoram os semideuses e colhem frutos limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas se adorar certinho, bonitinho. Mas meus devotos alcançam minha morada suprema. Adora a Deus, vai morar com Deus. Só que tá cheio de gente adorando espíritos, fantasmas, adoram tudo quanto é coisa, semideuses, demônios, ricos, adora isso, adora aquilo, né? E acha que essa adoração vai levar ele a Deus, a morada eterna de Deus. Não vai, meu amigo. Adora uma coisa que é outra, não dá, né? Caminhos diferentes, resultados diferentes. As recompensas dadas pelos semideuses são temporárias, porque qualquer vantagem material está necessariamente relacionada com o corpo temporário. Qualquer que seja a vantagem material obtida, seja mediante os modernos métodos científicos, seja mediante a obtenção de bênçãos dos semideuses, essas vantagens acabarão com o corpo. Mas o avanço transcendental não terá fim jamais. As pessoas não devem pensar que estamos pregando uma religião sectária. Não. Estamos simplesmente pregando como amar a Deus, Krishna. Há muitas teorias sobre a existência de Deus. O ateísta, por exemplo, jamais acreditará em Deus. Ateístas como o professor Jacques Monod, que ganhou o prêmio Nobel, declaram que tudo é acaso. Teoria esta já advogada há muito tempo atrás pelos filósofos ateístas da Índia, como Charvaka. Depois, outras filosofias, como a filosofia Karma Mimamsa, aceitam que se continuamos trabalhando correta e honestamente, o resultado virá automaticamente, sem que precisemos recorrer a Deus. Para dar prova disto, os que propõem tais teorias citam o argumento de que se alguém adoecer por causa de uma infecção e tomar remédio para neutralizá-la, a doença será neutralizada? Na teoria sim, né? Na prática, só quando Deus autorizar. Mas nosso argumento a este respeito é que mesmo que se dê o melhor remédio a uma pessoa, ela ainda assim poderá morrer. Os resultados nem sempre podem ser diagnosticados ou prognosticados. Portanto, existe uma autoridade superior, Daiva Netrena, um diretor supremo, Krishna. Senão, como é que o filho de um homem rico e piedoso se torna um hippie na rua, ou que um homem que trabalha arduamente enriquece ouve o seu médico dizer: agora o senhor não pode comer nada, somente sopa de cereais? E a gente vê tantos ricaços aí, morrendo de câncer, né? Com os melhores médicos, os melhores tratamentos, o melhor tudo, e vai para o buraco. É Krishna que controla tudo e todos. É isso aí, ó. Ou não, Bimala. Será que o médico consegue curar os seus parentes, seu pai, sua mãe? Não consegue curar ninguém se Krishna não autorizar.
Nem uma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna. Então você pode fazer tudo certinho que vai dar tudo errado. Você pode fazer tudo errado que vai dar tudo certinho. Vai depender da assinatura de embaixo de Deus, se ele aprova ou não. Se Krishna aprova, tudo dá certo. Se Krishna não aprova, tudo dá errado. A teoria Karma Mimamsa advoga que o mundo continua existindo sem a direção suprema de Deus, Krishna. Tais filosofias dizem que tudo acontece por luxúria, Kama Haitukam. Através da luxúria, um homem sente-se atraído por uma mulher, e por acaso os dois fazem sexo e a mulher fica grávida. Na verdade, não são feitos planos para engravidar a mulher, mas dentro de uma sequência natural. Quando um homem e uma mulher unem-se, produz-se este resultado. É se Krishna autorizar, como a gente falou. Se não, meu amigo, pode fazer o tratamento que quiser, pode tomar o remédio que quiser, pode pegar o médico que quiser, que não vai ficar grávida nem a pau. Na verdade, são feitos planos para engravidar uma mulher, mas dentro de uma sequência natural, quando um homem e uma mulher unem-se, produz este resultado. A teoria ateísta, que é descrita no 16º capítulo do Bhagavad Gita como demoníaca, é que, na verdade, tudo está acontecendo dessa maneira por causa do acaso, que resulta da atração natural. Esta teoria demoníaca apoia a ideia de que, se quisermos evitar filhos, podemos utilizar um método anticoncepcional. Um monte de falha, né? Se Krishna quiser, meu amigo, pode tomar o que se quiser para não ter filho, que vai ter. Na verdade, entretanto, há um plano superior para tudo, o plano védico. A literatura védica dá instruções sobre como homens e mulheres devem unir-se, como devem gerar filhos e qual é o objetivo da vida sexual. Krishna diz no Bhagavad Gita que a vida sexual sancionada pela ordem védica, ou a vida sexual sob a orientação das regras e regulações védicas, é autêntica e é aceitável para ele. Mas a vida sexual indiscriminada não é aceitável. Se por acaso uma pessoa se sente atraída sexualmente e gera filhos, esses filhos são chamados de Varna Sankara, ou seja, população indesejada. É assim que se fazem os animais anteriores. É assim que fazem os animais inferiores. Isto não é aceitável para os seres humanos. Para os seres humanos há um plano. Não podemos aceitar a teoria de que não há um plano algum para a vida humana, ou que tudo surge do acaso e da necessidade material. Prabhupada falou, Bima, pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. A teoria de Shankaracharya de que Deus não existe e que podemos continuar com o nosso trabalho, imaginando Deus sob qualquer forma, só para manter a paz e a tranquilidade na sociedade, também se baseia mais ou menos nessa ideia de acaso e necessidade. Nosso método, entretanto, é completamente diferente. Se baseia na autoridade. É este Varnashama Dharma divino que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais que Krishna recomenda. Não o sistema de castas como é entendido hoje em dia. Esse sistema moderno de castas da Índia de hoje também é condenado e deve sê-lo, pois a classificação de diferentes espécies de homens, de acordo com o nascimento, não é o sistema de castas védico ou divino. Há muitas classes de homens na sociedade. Uns são engenheiros, outros são médicos, químicos, comerciantes, homens de negócios e assim por diante. Estas variedades de classes não podem, entretanto, ser determinadas pelo nascimento, mas sim pela qualidade. Este sistema de castas por nascimento não é sancionado pela literatura védica, nem nós o aceitamos. Nada temos a ver com o sistema de castas que atualmente também está sendo rejeitado pelo público na Índia. Ao contrário, damos a todos a oportunidade de se tornarem sacerdotes brahmanas e assim atingirem a posição mais elevada da vida.
Como atualmente há uma escassez de sacerdotes brahmanas, de líderes transcendentais e de governantes administradores, e como o mundo inteiro está sendo governado por pessoas de classe baixa, como artistas e trabalhadores, há muitas discrepâncias na sociedade. Sem falar no Brasil, né, Bima? Não vou nem falar nada, trabalhador. É para mitigar todas estas discrepâncias que adotamos este movimento para a consciência de Deus, Krishna. Se a classe dos sacerdotes brahmanas for realmente estabelecida, as outras ordens de bem-estar social seguirão automaticamente da mesma forma que se o cérebro está perfeitamente em ordem. As outras partes do corpo, tais como os braços, o estômago e as pernas, funcionarão muito bem. O objetivo último deste movimento é educar as pessoas no amor a Deus, Krishna Prema. O Senhor Krishna Chaitanya aprova a conclusão de que a perfeição máxima da vida é aprender a amar Deus, Krishna. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, nada tem a ver com a religião hindu. Tem gente que não entendeu isso, né? Vou ler de novo aqui, ó. Onde eu estava aqui. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, nada tem a ver com a religião hindu ou qualquer outro sistema de religião. Nossa, tem gente que insiste, né? Que temos a ver com o hinduísmo, Bimala. Não temos nada a ver com o hinduísmo. O Hare Krishna é uma religião importada da morada eterna de Deus. Não tem nada a ver com religiões inventadas neste mundo. As religiões inventadas neste mundo não existiam no passado e nem vão existir no futuro. Onde eu estava? Nenhum cavalheiro cristão estará interessado em mudar sua fé cristã para a fé hindu. Da mesma forma, nenhum cavalheiro hindu que seja culto estará disposto a passar para a fé cristã. Mudanças desse tipo são para homens que não têm status social firmado. Mas todos estão interessados em compreender a filosofia e ciência de Deus e levá-la a sério. Deve-se compreender claramente que o movimento para a consciência de Deus, Krishna, não está pregando a suposta religião hindu. Estamos apresentando uma cultura transcendental que pode resolver todos os problemas da vida. Até esse problema meu aqui dessa cruz pesada. Você vai ver. Eu vou voltar sozinho para a morada eterna de Deus. Você não vai junto não, Bima. Vou resolver esse problema meu aqui, tá? Deixa eu... Onde eu estava? Eu até me perdi aqui. Deve-se compreender claramente que o movimento para a consciência de Deus, Krishna, não está pregando a suposta religião hindu. Estamos aprendendo uma cultura transcendental que pode resolver todos os problemas da vida e por isso ela está sendo aceita no mundo inteiro. Tá bom, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, estou clicando, está abrindo, está rodando, está parafusando, está enroscando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Colocamos mais 1 hora e pouco de gravação, né? No YouTube e na rádio também, na rádio aí no terceiro tocador. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparece a edição luxo, a edição econômica, e se tiver em estoque,
a edição usada no sebo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Agenda, tá bom, Bímola, não me apressa não, hein? Agenda aqui que tem aqui. Tem o jejum de Ekadashi nesse dia 20, quarta-feira, hein? Nessa quarta-feira, dia 20, tem Amalaki Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. E para você conhecer um pouquinho sobre essa história, Hare Alô, no YouTube, mas não vai ler o jejum? Vai ler o jejum, se der tempo. Se não der tempo, vai ficar para o próximo programa. Tá bom, Bímola. Não era para falar. Tá bom, então retiro o que eu falei. Pronto. Não é fácil não, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Tá. E para você conhecer um pouquinho sobre a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Amalaki Ekadashi. O rei Mandata certa vez disse para Vashishta Muni: ó grande sábio, bondosamente seja misericordioso comigo e descreva o jejum sagrado de Ekadashi que irá me beneficiar eternamente. Vashishta Muni respondeu: ó rei, por favor ouça enquanto eu descrevo o melhor de todos os dias de jejum, Amalaki Ekadashi. Aquele que fielmente observa o jejum neste Ekadashi alcança muita riqueza, livra-se dos efeitos de todos os tipos de pecados e obtém a liberação. Jejuar neste jejum de Ekadashi é mais purificante do que doar 1000 vacas em caridade a um sacerdote brahmana qualificado. Portanto, por favor, me ouça atenciosamente enquanto lhe descrevo a história de um caçador que, embora se ocupasse diariamente em matar animais inocentes para sua subsistência, obteve a liberação observando o jejum no Amalaki Ekadashi e seguindo as regras e regulações prescritas de adoração. Havia uma vez um reino chamado Vaidisha, onde todos os sacerdotes brahmanas, governantes, comerciantes e trabalhadores e artistas estavam igualmente capacitados com o conhecimento védico, grande força corpórea e inteligência apurada. Ó leão entre os reis! Em todo o reino havia vibrações de sons védicos, nenhuma pessoa sequer era ateísta e ninguém era pecador. O governador deste reino era o rei Pasabinduka, um membro da dinastia Soma, a dinastia da lua. Ele também era conhecido como Chitrarata e era muito religioso e veraz. Está dito que o rei Chitrarata tinha a força de 10.000 elefantes, que ele era muito rico e conhecia 6 ramificações do conhecimento védico perfeitamente. Nota 1 no final eu leio. Durante o reinado de Maharaja Chitrarata, nem sequer uma pessoa em seu reino tentava se desviar do seu dever ocupacional, o seu Dharma. Assim, perfeitamente ocupadas em seu próprio Dharma, estavam todos os sacerdotes brahmanas, kshatriyas, comerciantes e classe baixa, trabalhadores e artistas. Nem miséria, nem pobreza eram vistas neste reinado, e não havia secas, nem enchentes. Esse rei era poderoso, hein, Bímola? Nem secas, nem enchentes. Agora, como aqui os governantes são impotentes, só o que tem, secas e enchentes. Sem falar no calor demais, sem falar no frio demais. As pessoas prestavam serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, tal como fazia o rei, o qual também prestava serviço especial ao Senhor Shiva. Além disso, 2 vezes por mês, todos jejuavam no jejum de Ekadashi. Desta maneira, ó melhor dos reis, os habitantes de Vaidisha viviam muitos anos em grande felicidade e prosperidade.
Abandonando todas as variedades de religiões materialistas, eles se dedicavam completamente ao serviço amoroso do Senhor Supremo, Hari. Uma vez no mês de Palguna, chegou o santo jejum do Amalaki Ekadashi, que estava conectado com o dia seguinte, portanto o Mahaduadashi. O rei Chitrarata realizou que este jejum em particular iria conceder um grande benefício especial. Assim ele e todos os habitantes de Vaidisha observaram este jejum de Ekadashi sagrado muito estritamente, seguindo cuidadosamente todas as regras e regulações pertinentes. Após banharem-se em um rio, o rei e todos os seus súditos foram a um templo do Senhor Vishnu, onde havia uma árvore Amalaki. Primeiramente, o rei e seus principais sacerdotes ofereceram à árvore um pote com água e também um fino dossel, bem como ouro, diamantes, rubis, pérolas, safiras e incenso aromático. Então eles invocaram e adoraram o Senhor Parashurama com essas orações. Ó Senhor Parashurama, ó filho de Renuka, ó ser totalmente satisfeito, ó libertador dos mundos, bondosamente vem até esta santa árvore e aceite nossas humildes reverências. Então eles oraram para a árvore Amalaki. Ó Amalaki, ó cria do Senhor Brahma, você pode destruir todos os tipos de reações pecaminosas. Por favor, aceite nossas respeitosas reverências e esses humildes presentes. Ó Amalaki, você é realmente a forma do Brahman e você certa vez foi adorada pelo Senhor Amachandra em pessoa. Quem quer que lhe circungire, livra-se imediatamente de todos os pecados. Após oferecer essas excelentes orações, o rei Chitrarata e seus súditos permaneceram despertos por toda a noite, orando e adorando de acordo com as regras e regulações relativas ao jejum de Ekadashi. E foi durante esta hora auspiciosa do jejum e oração que um homem muito irreligioso aproximou-se da assembleia. Um homem que mantinha-se e a sua família matando animais. Oprimido pelo cansaço e pecados, o caçador viu o rei e os habitantes de Vaidisha observando o Amalaki Ekadashi através da vigília por toda a noite, do jejum e da oração ao Senhor Vishnu naquele belíssimo local da floresta, o qual estava iluminado por muitas lâmpadas brilhantes. O caçador então se escondeu próximo, maravilhado com aquela visão extraordinária perante ele, e pensou: o que está acontecendo ali? O que ele viu naquela linda floresta, embaixo da sagrada árvore Amalaki, foi a deidade do Senhor Damodara sendo adorada sobre um assento elevado de um pote de água. E o que ele ouviu eram os devotos cantando os sagrados mantras, descrevendo as formas e passatempos transcendentais do Senhor Shri Krishna. Apesar de ser um matador firmemente irreligioso de animais e pássaros inocentes, ele passou toda a noite muito surpreso com o que estava vendo na celebração do jejum de Ekadashi e ouvindo a glorificação ao Senhor Supremo Shri Krishna. Logo após o nascer do sol, o rei e toda a sua comitiva, incluindo os sábios da corte e todos os habitantes, completaram a observação do jejum de Ekadashi e retornaram para a cidade de Vaidisha. O caçador então retornou à sua cabana e tomou com alegria a sua refeição. No decurso do tempo o caçador morreu, mas o mérito que ele obteve por jejuar no jejum Amalaki Ekadashi e ouvir a glorificação à suprema personalidade de Deus, Krishna, e também por ter sido forçado a permanecer acordado por toda a noite, tornou-o elegível a renascer como um grande rei, capacitado com muitas quadrigas, elefantes, cavalos e soldados. Seu nome era Vasurata, o filho do rei Vidurata, e ele governou o reino de Jayanti. O rei Vasurata era forte e destemido, tão refulgente como o sol e belo como a lua. Na força ele era como Vishnu e em perdão era como a terra.
Muito caridoso e sempre veraz, o rei Vasurata sempre prestava serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Shri Vishnu. Ele, portanto, tornou-se muito bem versado no conhecimento védico. Sempre ativo nos afazeres do Estado, ele desfrutava de cuidar muito bem de seus súditos, como se eles fossem seus próprios filhos. Ele não gostava do orgulho em ninguém e costumava esmagá-lo, se o visse. Ele executou muitos tipos de sacrifícios e sempre garantia que os necessitados de seu reino recebessem caridade suficiente. Um dia, enquanto passava na floresta, o rei Vasurata se perdeu. Perambulando por algum tempo e eventualmente ficando esgotado, ele descansou sobre uma árvore e, usando seus braços como travesseiro, dormiu profundamente. Enquanto ele dormia, alguns bárbaros tribais vieram até ele e, lembrando de sua muito antiga inimizade contra o rei, eles começaram a discutir entre si as várias maneiras para matar o rei que dormia. É por causa dele que nossos pais, mães e cunhados, netos, sobrinhos e tios foram mortos, e nós fomos forçados a vagar desamparadamente como louco. É um governante assim, né? Ele mata os ladrões, assaltantes, 5, 6 tipos de pessoas imediatamente, né, Bima? Um governante potente e não governantes impotentes. É por causa dele que nossos pais, mães e cunhados, netos, sobrinhos e tios foram mortos e nós fomos forçados a vagar desamparadamente como loucos. Dizendo assim, eles se prepararam para matar o rei Vasurata com várias armas, tais como lanças, espadas, flechas e cordas místicas. Mas nenhuma dessas armas mortais pôde sequer tocar o rei que dormia, e assim os tribais comedores de cães e incivilizados ficaram temerosos. Este medo debilitou a força deles e logo perderam aquele pouco de inteligência que tinham e se tornaram quase que inconscientes com a confusão e fraqueza. Subitamente uma bela mulher apareceu do corpo do rei, surpreendendo os aborígenes. Decorada com muitos ornamentos e emanando um perfume maravilhoso, usando uma vistosa guirlanda ao redor de seu pescoço, com as sobrancelhas curvadas de uma maneira terrivelmente irada e com seus olhos vermelhos ferozmente abrasantes, ela assemelhava-se à morte personificada. Com sua arma disco incandescente, ela rapidamente matou todos os bárbaros tribais, os quais tinham tentado matar o rei enquanto dormia. Então logo o rei acordou vendo os tribais mortos ao redor dele. Ele ficou atônito e exclamou: todos esses são meus inimigos. Quem os matou tão violentamente? Quem é o meu grande benfeitor? Naquele mesmo momento ele ouviu uma voz do céu: você pediu alguém que lhe ajudasse? Então, quem é aquele que pode ajudar os sofredores na miséria? Este é somente Shri Keshava, a suprema personalidade de Deus, aquele que salva todos que se rendem a ele sem nenhum motivo egoísta. Após ouvir estas palavras, o rei Vasurata ficou dominado de amor pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele retornou à sua capital e governou ali como um segundo Indra, sem quaisquer obstáculos. Portanto, ó rei Mandata, concluiu o venerável sábio Vashista, qualquer pessoa que observe o santo Amalaki Ekadashi indubitavelmente obterá a morada suprema do Senhor Vishnu. Tão grande é o mérito religioso adquirido pela observação deste sagrado dia de jejum. Assim acaba a narração das glórias do Palguna Shukla Ekadashi, ou Amalaki Ekadashi do Brahmanda Purana. E agora a nota 1, né? Só tem uma nota, Bímola. As 6 ramificações do conhecimento védico são o sistema Karma Mimamsa de Jaimini, o sistema Sankhya do senhor Kapila, o filho de Devahuti, a filosofia Nyaya de Gautama e Kanada, a filosofia Mayavada de Ashtavakra, os Yoga Sutras de Patanjali e a filosofia Bhagavata de Srila Vyasadeva. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Todas as glórias ao Palguna Shukla Ekadashi, todas as glórias a Amalaki Ekadashi,
Falguna Shukla Ekadashi Ki Jai, Amalaki Ekadashi Ki Jai. Bom, gente boa, não vai dar tempo de ler dar o Hari Alô hoje para a turma lá do YouTube, vai ficar para o próximo programa, tá vendo, Bímola? Então vamos ler mais um pouquinho, dá tempo? Tá. Bom, toda a história dos jejuns está no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali. Já cliquei, Bímola. Não quer ir? Tá indo. Agora vai. É o burro mais rápido do mundo, né? Aí, já apareceu aqui os livros grátis. Acho que é o penúltimo livro, ó. Penúltimo link. Não, é o último. Aqui, ó. Livro Tudo sobre Jejum. Aí tem todas as histórias, tem todos os detalhes que você precisa saber sobre jejum, tá bom? Se não achar o link, fale com a gente. Então tá bom. Calma, Bímola, deixa eu pegar mais água aqui, tá acabando. Eu acho que vai dar. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Retinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Calma, abaixar o brilho, entortar a tela, calma, não pode esquecer nada. Trocar o óculos. Você que inventou de ler na tela, agora você inventa de ler no papel de novo. Tá louco, hein? Não resolve, hein, Bímola? Não deu tempo de digitar o livro. Os devotos falaram que vão colocar essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita também na internet, né? Mas demora, né, Bímola? É uma coleção, vixe, demora. Paramos onde, hein? Página 66, tá. Aqui, ó, 2 balões. Prabhupada colocou o seu tambor de lado e levantou-se, tocando os símbolos de mão e gingando entre os dançarinos com os seus pés, movendo-se em cadência majestosa. Um negro alto dançava perto dele, encarando sua namorada branca, e ambos mexendo-se como se estivessem no Avalon. A moça requebrava seu corpo e cabeça em selvagem abandono, e seu longo cabelo liso cobria o seu rosto completamente. A corada e loura Nandarani estava de pé à direita de Prabhupada, tocando símbolos de mão. Às vezes Prabhupada parava de cantar Hare Krishna e simplesmente observava a cena, com sua boca fechada numa expressão sisuda e ainda assim sublimemente tolerante. Alguns dos jovens deram-se as mãos formando um círculo e começaram a dançar girando repetidamente em frente ao Swamiji. Então eles o rodearam e enquanto ele olhava, ainda gingando e agora batendo palmas solenemente, dançavam Hare Krishna em volta dele de mãos dadas, pulando e contorcendo-se e cantando Hare Krishna. Com o leve matiz rosado de suas vestes Khadi, contrastando com as roupas variegadas dos hippies, o Swami parecia incomum e maravilhoso, admirando e sancionando solenemente a execução do canto e dança público de Hare Krishna. A dança era livre e sensual, porém aquela era a maneira com que esses jovens expressavam seus sentimentos através de seus corpos. Eles impulsionavam-se e saltavam no ar. Às vezes, o círculo de dançarinos se quebrava e tornava-se uma linha única, percorrendo para dentro e para fora o espaço entre as pessoas sentadas na grama
e em zigue-zague entre as bandeiras de seda. Um rapaz musculoso erguia a mão de um jovem que usava longas tranças negras e uma fita de cabelo negra no estilo de Índia americana. No final da fila, um rapaz segurava a mão de sua namorada com a mão esquerda, ao passo que com a direita mantinha uma flauta de madeira em sua boca e tocava, enquanto serpenteava em zigue-zague entre a multidão. Prabhupada ficou cansado e sentou-se ao lado do tímbale com o fundo de bronze. Cantando e tocando símbolos de mão, mantinha-se grave e ereto como um venerável ancião. Perto dali uma mulher loura estava sentada em posição iógica, curvando seu corpo para frente até que sua testa tocasse o solo várias vezes em súplica ou exibição. Outra moça estendia as mãos implorantes numa expressão mista de sentimentos íntimos, física e espiritual, enquanto seus brincos dourados tilintavam. Um mexicano com camisa quadriculada batia num atabaque hindu. Um cão pastor branco vagava de pessoa a pessoa. O Swamiji parecia bondoso e divertido. Os hippies achavam-no belo. Permanecia com seu jeito cavalheiresco, distante, embora entre jovens que dançavam Hare Krishna, gingavam e rebolavam. Entre seus movimentos muito sensuais, ele não parecia nem um pouco com eles, pois movia-se de maneira majestosa e sóbria. Enquanto examinava as atividades no prado, parecia profundamente satisfeito de ver a roda de dançarinos cantando Hare Krishna à sua volta. Embora o entusiasmo desses hippies fosse muitas vezes selvagem e sensual, o encontro assumiu uma doçura elegante devido ao canto de Hare Krishna. Para o Swamiji, o principal era que o canto de Hare Krishna continuasse ininterrupto. Vestido com sua roupa alaranjada, que parecia mudar de cores sutilmente sob a fugídia, tá, Bima? Nunca vi essa palavra. Tá, agora eu não posso falar isso. Vestido com sua roupa alaranjada, que parecia mudar de cores sutilmente sob a fugídia luz do sol no poente, ele admirava tudo de maneira bondosa e paternal, não impondo nenhuma restrição, mas simplesmente convidando a todos a cantarem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Linda Kettis, de 25 anos de idade, estava caminhando no parque quando ouviu o som do canto e dança público de Hare Krishna. A multidão de centenas de pessoas reunidas ao redor da cena, Linda achou fácil aproximar-se sem ser notada. Sentiu-se confortável admirando tudo e até pensou em juntar-se à diversão. Então percebeu o Swami liderando o canto de Hare Krishna. Ficou espantada e até um pouco amedrontada. Nunca antes vira alguém tão grave. Ele impressionava. E os dançarinos pareciam-lhe belos. Uma moça com braços erguidos e olhos fechados parecia estar balançando como uma árvore ao vento. Um dos homens era alto e atrativo, com cabelos dourados e encaracolados. E Linda viu um rapaz que conhecera na faculdade em Nova York, um rapaz louco que sempre usava um gorro de lã rosa-choque. Linda chegara a São Francisco vinda de Nova York há apenas alguns dias. Ela não tinha planos, exceto estudar com um certo professor de dança e talvez experimentar algumas das coisas excitantes que, segundo ouvira falar, aconteciam no Hagyasburi. Como aluna graduada em literatura grega antiga pela Universidade de Colômbia, Linda ficara atraída por Sócrates, que vivera e morrera pela verdade. Porém, ela verificara que nenhum de seus professores era absolutamente semelhante a Sócrates. Idealizara para si levar uma vida com a verdade, adquirindo erudição, mas isso tornara-se árido. A civilização antiga da Grécia era uma ideia morta e não uma verdade viva. Ela não tocava o seu coração.
Ela ansiava por uma experiência nova e excitante e estava disposta a atirar-se dentro da sociedade hippie de São Francisco. Chegar ali sozinha, abandonando as suas roupas da moda e vestindo calças boca de sino e velhas camisas. Porém, como queria ser séria, sentia-se sem jeito tentando adaptar-se aos hippies. Sentia que, para pertencer à cena hippie, deveria desvencilhar-se da aparência séria de seu rosto e apenas sorrir despreocupadamente. Assim, mesmo na sociedade dos hippies de São Francisco, continuava insatisfeita e perdida. O canto e dança público de Hare Krishna no parque foi a coisa mais bela que Linda jamais vira. Os dançarinos gingavam para lá e para cá com os braços estendidos em direção ao céu aberto e no meio da dança estava uma sábia pessoa morena, de cabelos grisalhos, sentado a cantar Hare Krishna. À medida que se aproximava, começou a gingar com os devotos, então sentou-se e começou a cantar Hare Krishna, desejando entender o que acontecia. Após mais de 1 hora de canto de Hare Krishna, finalmente o idoso líder parou o canto e dança público de Hare Krishna. E Linda começou a conversar com alguns devotos. Embora o Swami se tivesse evadido, alguns de seus seguidores permaneciam distribuindo folhetos e convites para o banquete do amor de domingo e recolhendo o timbale e as bandeiras. Um deles convidou-a a vir com eles para o templo. Linda achou que os devotos eram algo como hippies, mas não pessoas marginalizadas da rua como a maioria dos hippies que encontrara. Eram atrativos e não repugnantes. Tapeçarias e plantas decoravam o pequeno templo da lojinha deles. Quando parou perante uma pintura de pessoas cantando e dançando Hare Krishna, um dos devotos disse: "Este é o Senhor Krishna Chaitanya e seus associados." Um devoto deu-lhe um pouco de Krishna Prasadam e Linda partiu naquela noite sem se encontrar com o Swami. Calma, não me apressa não. No entanto, retornou no dia seguinte às 7 da manhã, ansiosa por outra oportunidade de vê-lo. Ela achava que ele a percebera no parque e poderia lembrar-se dela. Fizeram um desenho dele e queria mostrar-lhe. Naquela manhã, enquanto Prabhupada cantava as orações e liderava o canto e dança público de Hare Krishna, Linda não tirou seus olhos dele. E quando ele pediu que todos cantassem Hare Krishna com ele nos rosários, excitadamente ela aceitou um rosário de contas e um dos devotos aceitou um rosário de contas dos devotos e tentou cantar Hare Krishna com ele. Então ele começou a ler o verso sânscrito para iniciar a sua aula e Linda sentiu-se cativada pelo som. Se fosse realmente continuar com o seu programa de graduação em grego, estudaria sânscrito a seguir. Mas, assim que ouviu com esmerado interesse, orgulhosa de que ninguém mais, talvez, na sala, pudesse entender tão bem quanto ela. Vou ler de novo. Tem vírgula. Se fosse realmente continuar com seu programa de graduação em grego, estudaria sânscrito a seguir. Assim, ouviu com esmerado interesse, orgulhosa de que talvez ninguém mais na sala pudesse entender tão bem quanto ela. Mais tarde, naquela mesma manhã, ela se encontrou com Srila Prabhupada no andar de cima em seu apartamento. Linda comenta: "Na primeira conversa que tive com ele, o Swamiji resumiu a civilização grega para mim com um par de frases. Explicou que o Śrīmad Bhagavatam era a fonte de histórias como a Ilíada e a Odisseia, e era a fonte da filosofia platônica. Estremeci. Naturalmente acreditei nele. Sabia que tudo que ele falava era a verdade. Não havia dúvidas em minha mente. E ele não desencorajou o meu amor por Sócrates. Disse que, na verdade, Sócrates era um devoto de Deus disfarçado.
Então começou a contar-me a história de Krishna como o ladrão de manteiga. E eu disse: ah, sim, conheço essa história. Vi uma dança sobre Krishna como ladrão de manteiga. Ele ficou muito contente e ele riu. E ele disse: ah, sim, você sabe. Este encontro com Swami foi como encontrar um velho amigo, pois me senti inteiramente em casa e protegida. E senti que encontrar o que procurara. Ali eu poderia usar a minha inteligência e fazer as perguntas que sempre quisera fazer na escola. Prabhupada iniciou Linda, dando-lhe o nome de Lilavati. Ao vê-la ansiosa por servi-lo pessoalmente, decidiu ensinar-lhe a cozinhar para que ela pudesse preparar o seu almoço. Ele já dava algumas aulas de culinária no fim de semana, nas quais ensinava a Janaki, Govinda, Dasi, Nandarani e a outras a arte de cozinhar para Deus, Krishna. Agora convidou Lilavati a vir. Caminhava de um lado a outro do pequeno aposento, mostrando às moças como amassar a massa, cozinhar chapatis, medir temperos na palma da mão direita e cortar e cozinhar legumes na manteiga clarificada com masala. Os alimentos eram simples: arroz, chapatis, couve-flor com batatas, mas ele queria ensinar às moças exatamente a como cozinhar. Mukunda comenta: um dia, só por curiosidade, fui dar uma olhada nas aulas de culinária do Swamiji. Assim entrei e fiquei de pé na entrada da porta da cozinha do Swamiji. As mulheres estavam lá aprendendo a cozinhar e o Swamiji me disse: o que você está fazendo? Ah, disse eu, só vim para ver a minha esposa. Então o Swamiji disse: você está voltando ao Supremo ou à sua esposa? E todos divertiram-se e eu percebi que não era bem-vindo, de modo que saí. O incidente fez-me refletir sobre a seriedade do Swamiji. Em primeiro lugar, aprendi que não devia ser tão apegado à minha esposa, e em segundo lugar, percebi que o relacionamento dele com as mulheres e o que ele lhes ensinava era realmente muito sagrado, não como a associação às vezes frívola entre esposo e esposa. Elas inspiravam-se muito com o fato de ele passar muitas horas na cozinha ensinando-lhes. Lilavati tinha tendência de ser orgulhosa. Muitos dos devotos não tinham nível universitário e nenhum deles fizera estudos clássicos. Às vezes ela datilografava para o Swamiji, lavava-lhe a roupa ou trazia flores para o seu quarto de manhã. E rapidamente ele a escolhera para ser a sua cozinheira exclusiva. Após apenas alguns dias de lições de culinária, Swamiji lhe dissera: tudo bem, você cozinha. E agora, apenas ocasionalmente, ele entrava para inspecioná-la. Uma vez, ao vê-la enrolando chapates, ele disse: ah, você aprendeu muito bem. Preparar as refeições do Swamiji da forma correta, com os condimentos apropriados, sem queimar nada e na hora, era um desafio. No momento que terminava, Lilavati estava suando e chegava a chorar de tensão. Porém, quando ela trazia o seu almoço, ele lhe pedia que trouxesse um prato vazio e servia-lhe porções de seu próprio prato e a convidava a comer com ele. Pelos primeiros poucos dias, Lilavati fez comentários sobre os sabores maravilhosos da Krishna Prasada, o alimento oferecido a Deus. E o Swamiji só fazia sorrir e erguer as sobrancelhas. Mas então ela percebeu que ele nunca falava enquanto comia, mas parecia estar concentrado intensamente enquanto se mantinha sentado de pernas cruzadas, inclinando o seu corpo sobre o prato de Krishna Prasada e comendo com a mão direita. Para aqui? Poxa vida! Então vamos parar aqui na página 71. Um dia, em jejum de Ekadashi, Lilavati chegou tarde... Vixe, não há o problema. Vai tomar uma maciada, Bima, como falam os devotos.
Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.